LGPD na prática, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na prática. Isso é o que eu mais escuto. E nesse vídeo eu vou te explicar como que faz, como que implementa e como que coloca essa legislação na prática, dentro do seu cliente. Como aplica isto na prática. Então, logo de cara, se você gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like ou deixa o seu dislike, porque o seu feedback é super importante para que nós possamos produzir conteúdos cada vez mais personalizados para você que está aqui nos assistindo. E mais uma coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque aqui nós postamos diversos conteúdos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na teoria, na prática, sobre privacidade, sobre inteligência artificial, inovação, tecnologia e segurança jurídica. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Bom, vamos lá. O que interessa e o que mais importa aqui é como aplicar isso na prática, porque nós temos uma legislação que veio regulamentar todas as operações de tratamento de dados pessoais. E muito se fala sobre essa legislação, sobre esse nicho tão promissor, que nós profissionais do direito podemos explorar essa área, trabalhar nisso, mas eu acho que a grande dúvida de todo mundo que não atua com isso no dia a dia é: tá bom, Natália, mas como que eu aplico isso na prática? Então vamos lá, eu vou acho que começar aqui pelo passo número 1, o primordial, o primeiro passo. Primeiro, a gente realmente precisa entender a legislação, os conceitos básicos da lei, qual é o escopo da legislação, qual é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por que ela existe, o que ela veio regulamentar, o que são dados pessoais, dados sensíveis, enfim, quais são os personagens da legislação. Então, sim, o primeiro passo é entender a legislação de fato. Se debruçar sobre a lei e compreender os conceitos ali e o que a lei tem como objetivo, né? Uma lei, ela é criada para algo. Então, para qual finalidade a legislação de proteção de dados foi criada? Foi criada para proteger os direitos e as garantias fundamentais de nós, titulares de dados. Eu sou uma titular de dados, você que está me ouvindo é um titular de dados. Então, é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada. Foi criada para regulamentar a utilização de dados no ambiente tanto online quanto offline. Mas para que foi criada? Porque nós viemos e estamos vindo numa constante evolução da nossa sociedade. A sociedade está cada vez mais pautada e baseada em dados. Com o avanço tecnológico, com a quantidade de equipamentos tecnológicos que nós vivemos hiperconectados, enfim, a facilidade de fazer uma compra pelo celular, nós vivemos o tempo todo. Provavelmente você está assistindo este vídeo no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu tablet, enfim, você está conectado à internet neste momento e muitos dos seus dados estão aqui sendo, sim, processados pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as mídias sociais que nós estamos conectados, quando nós fazemos uma compra, enfim. Então, por que a legislação existe? Existe para regulamentar a utilização desses dados. Por quê? Porque antes, dessas regulamentações existirem, as empresas tinham como cultura que elas são donas dos dados. Elas se colocavam na posição de dona dos dados pessoais. E a legislação vem para dizer: não, os dados não são seus, os dados são dos titulares de dados. Então, no Marco Civil da Internet de 2013, a gente tinha como base legal que autorizava o tratamento de dados pessoais somente o consentimento. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos 10 possibilidades para justificar o tratamento de dados pessoais. Então, ok, entendidos os conceitos, entendidos o porquê a legislação existe, como que a gente aplica isso na prática, Natália? Então vamos lá, o que eu faço com os meus clientes? Como que eu lido com isso dentro da minha empresa, dentro da minha consultoria, dentro dos programas de adequação LGPD que eu forneço para os meus clientes? Como que eu faço e estruturo isso na prática? Vamos lá, que foi o que eu prometi e eu vou entregar para vocês aqui 100% tudo o que eu faço na prática. Então, eu tenho estruturado um programa de adequação de acordo com os requisitos e mecanismos que a legislação impõe para estar em compliance. Uma observação aqui é super importante. Não existe nenhuma empresa 100% em compliance. Por quê? Porque hoje ela está em compliance e amanhã ela não está mais.
Uma porque um processo interno pode ter mudado, porque alguma regulamentação nova pode ter vindo, uma regulamentação setorial ou até uma regulamentação da própria legislação, enfim. Então, estar em compliance com é sempre um processo constante de monitoramento. Então, não existe aquela questão de, essa empresa está 100% compliance com a LGPD. Ok, acabou, encerrou o processo. Não, é uma constante evolução. Mas voltando para o ponto inicial. Então, como que eu faço, né? Eu tenho um programa de adequação à LGPD com fases que são fundamentais e essenciais para entregar um programa de adequação para o cliente. Tá bom, Natália, mas simplifica aí, porque eu realmente ainda não estou conseguindo entender. O que eu faço? Quando um cliente me procura para dizer, olha, eu quero fazer o programa de adequação à LGPD da minha empresa, da minha área de negócio, XYZ. Bom, então eu faço reuniões preliminares com este cliente, faço um diagnóstico inicial para entender minimamente ali quais são as necessidades daquele cliente, o porquê que aquele cliente veio até mim, por que ele precisa e por que ele quer estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, qual é o nicho ou qual é a área de negócio dentro da empresa dele que mais tem necessidade de adequação naquele primeiro momento. E, enfim, qual é a que traz maior receita, qual é o que tem maior risco, maior exposição, e isso vai depender do meu feeling, do que eu vou sentir com aquele cliente no momento em que eu estou fazendo as reuniões antecedentes, aí, as reuniões antes de darmos o pontapé inicial no programa de adequação LGPD. E, determinado isso, enfim, então feitas as primeiras reuniões, quando nós fechamos o negócio, fechamos o programa de adequação, vamos começar a implementação deste programa dentro daquele cliente. O que eu faço? Então, eu começo a fazer o que nós chamamos de data mapping. O data mapping nada mais é do que o mapeamento dos dados e do ciclo de vida e dos fluxos desses dados. Então, vamos apertar a tecla SAP aqui e traduzir isso que eu falei. O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar em cada uma das áreas de negócio ou na área prioritária, enfim, a área que a gente em conjunto com o cliente, chegou no consenso que talvez fosse a área inicial para a gente começar, para a gente dar o pontapé inicial no programa de adequação à LGPD, nós vamos nos debruçar sobre aquela área. Então, nós vamos entender todos os dados pessoais que são tratados por aquela área ou que podem vir a ser tratados. Nós vamos mapear todos esses dados. E aí, gente, é um desafio muito grande. Por que é um desafio muito grande? Porque a lei trouxe a tipologia de dados pessoais, que são dados que identificam alguém, e isso aí é muito fácil no momento de fazer o mapeamento também, mas ela também trouxe a questão dos dados identificáveis, ou seja, dos dados que tornam uma pessoa identificável. E aí é que tá o grande lance, né? Enfim, o grande pulo do gato, a grande dificuldade, talvez, desse processo de mapeamento. Por quê? Porque nós, profissionais, precisamos realmente entender e ter uma percepção, passar um pente fino sobre aquela área de negócio para conseguir compreender na prática, no funcionamento daquela área do dia a dia, quais os possíveis dados que não são de cara, que não de cara identificam um ser humano, né, um titular de dados, mas que possam tornar aquele titular identificável por associações ou por consequência, por efeito. Enfim, então é muito importante. Então, o que eu faço? Vamos recapitular aqui. O que eu faço, o primeiro passo é começar o mapeamento. Então, é por meio de perguntas, de entrevistas, de formulários, de planilhas, de software. Gente, tem uma infinidade de possibilidades. E como que a gente determina isso? Dependendo do cliente, do tamanho do cliente, do perfil, do budget também, do quanto a gente estabeleceu de custo para aquele programa de adequação à LGPD, mas na prática o que é feito é um mapeamento. Então, nós vamos pegar aquela área, nós vamos destrinchar todos os processos internos para entender do início ao fim o que é feito com aqueles dados pessoais dentro daquela área de negócio, certo? Então, identificado isso, nós vamos ter aí o primeiro documento entregável para o cliente, que é o relatório de operações de tratamento de dados pessoais. O que isso significa, então? Significa que nós temos um documento completo, detalhado, de todas as operações de tratamento de dados pessoais que são realizadas por aquela área de negócio que nós fizemos o data mapping, que nós fizemos o diagnóstico detalhado sobre
os dados coletados, sobre o fluxo do ciclo de vida desses dados. O que é ciclo de vida de dados? Ciclo de vida é o momento em que o dado nasce até o momento em que o dado morre, ou seja, que o momento é que o dado é descartado, tá? Então, do momento da coleta até o momento do descarte desses dados. Então, é super importante aqui que a gente entenda, se debruce sobre a área de negócio que está sendo objeto daquele diagnóstico, daquele mapeamento, para que nós possamos elaborar aí, então, um relatório das operações de tratamento detalhado, rico em detalhes e que vai ser utilizado para esse cliente, né, como um dos requisitos da legislação, que é a questão do inventário de dados. Então, esse é o primeiro entregável e é por aí que eu começo a implementação de um programa ALGPD na prática, pelo mapeamento dos dados, pelo mapeamento do ciclo de vidas, dos fluxos de dados dentro de cada uma das áreas de negócio. E por que eu sempre friso essa questão das áreas de negócio? Porque, gente, tem profissional aí que se pauta apenas em uma única área e a empresa é composta por várias áreas e diversas áreas têm diversos tipos de dados coletados, diversos tipos de dados tratados. Tem políticas de descarte diferentes das outras áreas, tem bases legais diferentes das outras áreas, enfim, cada área de negócio é um universo dentro de uma empresa. Então, por isso que é importante segmentar e entender e aplicar os processos de um programa de adequação, né, de um programa de compliance com a LGPD, focado em cada área de negócio, em cada sistema, enfim. É super importante aí segmentar e não tratar tudo como um pacote só. Então, é assim que eu trabalho hoje e é assim que tem dado resultado para os meus clientes, tá? Então, vamos lá. Feita essa primeira etapa de diagnóstico inicial, nós conseguiríamos aí, então, fazer esse relatório. Nesse relatório, nós teremos quais são as finalidades para aquele tratamento, quais são as bases legais que legitimam, que autorizam o tratamento de dados pessoais por uma área X, por uma área Y, e aí nós vamos documentar isso tudo e entregar isso para o cliente. Então, terminada esta fase de diagnóstico e de data mapping, tem este entregável, o relatório das operações de tratamento de dados pessoais. De novo, este relatório não é uma cláusula pétrea, tá? Como aqui falando um pouquinho de juridiquês, fazendo uma analogia, não é algo que está sacramentado. Este documento, ele será constantemente ou deverá ser constantemente revisto. Por quê? Porque pode ter, como eu disse, uma regulamentação do setor específico, pode ter uma regulamentação da autoridade nacional, enfim, pode ter uma mudança num processo interno da própria empresa, então esse documento terá que ser revisto, atualizado constantemente. É muito importante que nós, profissionais, deixemos isso claro para os nossos clientes. Então, ok. Terminada essa primeira fase de diagnóstico, o que eu faço? Eu vou para a segunda fase, que é a fase de Gap Analysis ou Gap Assessment. E o que é isto na prática? Eu, com esse relatório em mãos e com todo esse diagnóstico feito, eu passo a identificar quais são as incongruências, quais são as fragilidades e quais são as necessidades de melhoria de cada uma das áreas de negócio e de cada um dos processos internos. E aí é que a magia começa a acontecer, porque é neste momento em que nós, profissionais, vamos aconselhar os nossos clientes a adotar diversas medidas. Então, o que eu faço depois dessa fase, né? Depois de feita essa análise, me debruçado sobre aquelas operações, enfim, tendo um relatório das operações em mãos, o que eu faço? Então, eu faço o que eu chamo de plano de ação. O que é o plano de ação? É o programa de adequação à LGPD daquela empresa. Lá vai conter o que não está de acordo com a legislação, o que precisa melhorar, o que de acordo com a minha sugestão, e é só uma sugestão, o cliente poderia melhorar no seu processo interno para estar mais adequado à legislação, para estar menos exposto. Então, aqui é muito importante ter em mente que não é tudo ou nada. O cliente pregar esse discurso do tudo ou nada não funciona. Nada é tudo ou nada, tá? Então, assim, nós precisamos ter um feeling bom para conseguir aconselhar o nosso cliente, sabendo qual é o apetite de risco,
até onde ele quer ir, até onde ele não quer ir, qual é a sensibilidade do modelo de negócio dele, data-driven, por exemplo. Enfim, existe uma infinidade de dados, que empresas que usam data lakes. A gente precisa ter uma sensibilidade no momento de fazer o programa de adequação e de fazer o passo a passo para aquela empresa ou para determinada área de negócio daquela empresa estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Então, o que eu faço é, eu elaboro esse programa de adequação à LGPD e este plano de ação e entrego para o cliente, segundo o entregável. O que também eu faço em alguns clientes é a matriz de risco. Então, eu também posso entregar aqui para o cliente, tem um custo a mais, tem cliente que não quer, tem cliente que quer, depende aí do budget também que foi estabelecido, mas para alguns clientes eu entrego sim uma matriz de risco. E nessa matriz de risco aí tem a exposição, né, enfim, o quanto aquele determinado risco que foi mapeado representa numa escala que a gente tem de possível exposição, enfim, a gente entrega essa matriz de risco até para que o cliente possa analisar o plano de ação que foi entregue, o passo a passo, as nossas recomendações junto com a matriz de risco. Então é muito bom, eu sempre aconselho que os meus clientes façam, mas tem clientes que não querem pagar por isso. Mas é um trabalho bem legal, bem bacana e que a gente entrega também essa questão da matriz de risco, porque com isso em mãos o cliente vai poder falar, tá bom, então agora eu sei qual é a minha área que tem um maior risco aqui na minha matriz e eu já tenho em mãos o que eu tenho que fazer. E aí é que vem o terceiro passo, que seria o passo aí de implantação, né? A implantação do programa, a implantação do plano de ação. Tem cliente que fecha o programa completo comigo, então ele vai desde o data mapping, ele faz o gap assessment, né, o gap analysis aqui, a matriz de risco, e ele fala, Natália, eu vou implementar tudo com você, do início ao fim, quero que você faça tudo. Então, neste momento, nós começamos aí a nos debruçar, por exemplo, pela área prioritária, que tem um maior risco, uma maior fragilidade, uma maior possibilidade de uma penalização ou de ações por parte de consumidores, enfim. A gente vai estabelecer qual é o critério, por qual área nós vamos começar, e aí começamos a execução do passo a passo, né? Daquilo que está desenhado dentro do programa para fazer aquela determinada área ficar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E, de novo, não existe, é ilusório pensar que existe aqui essa questão da 100% de conformidade, tá? Mas nós vamos fazer o máximo para dentro da realidade daquele cliente, daquela área de negócio, fazer o máximo para que aquela área se torne ou esteja em conformidade com a legislação, tá? Terminado, então, por exemplo, terminamos aí todas as áreas de negócio do cliente X, de implantação de todos os processos, enfim, de todas as sugestões, fizemos tudo, tá tudo redondo, tá tudo andando, começa então a fase de monitoramento. Esta seria a última fase do programa, quando o negócio já está implantado, as diretrizes ali estão rodando e começa a fase de monitoramento do programa, porque, de novo, precisa sempre manter este programa monitorado e atualizado. Então, esta seria a última fase de monitoramento aí das medidas que foram adotadas ou não, enfim, e você vai fazendo esse monitoramento e acompanhamento. Tem diversas atividades que eu no meu escritório faço com relação a essa questão de monitoramento, reuniões mensais, enfim, tem treinamentos, tem workshops, tem revisões de minutas, então uma quantidade de horas para poder fazer revisão de documentos, de minutas. Tem um canal direto aí do cliente com o meu escritório para que nós possamos fazer essa questão do monitoramento das etapas que foram implementadas, dos instrumentos jurídicos que foram feitos e de tudo que foi modificado ali ou que foi sugerido que fosse feita a modificação, tá? Então, neste vídeo eu quis passar para vocês como é a LGPD na prática, porque quando eu comecei a atuar nessa área, minha maior dúvida era justamente essa, é o que eu mais escuto dos meus alunos, é o que eu mais escuto dos meus mentorados, nas minhas redes sociais, eu sempre escuto isso. Mas como eu aplico a Lei Geral de Proteção de Dados na prática?
Então, a ideia desse vídeo foi mostrar para vocês como eu faço dentro do meu escritório, como eu aplico isso hoje na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram neste vídeo até aqui, acharam um conteúdo bacana, ainda não deram like, deem um like, por favor, ou seu dislike caso você não tenha gostado do conteúdo. E comentem aqui, por favor, por que vocês gostaram ou por que vocês não gostaram. A interação de vocês, o feedback de vocês é fundamental e essencial para que eu possa sempre produzir mais conteúdos personalizados para vocês que estão aí me ouvindo e me assistindo. Tá bom? Se você não se inscreveu no canal também, gostou do conteúdo desse vídeo, gostou de mim, gostou da forma como eu falo, se inscreva no canal, ativa o sininho porque você sempre vai receber as notificações de vídeos novos. Nós postamos sempre vídeos aqui sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, da teoria até a prática, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.